Sob a bênção e a proteção de Deus, na defesa da igualdade, da justiça e da liberdade, declaro aberta a presente sessão. Solicito que todos fiquem em pé para ouvirmos o texto bíblico proferido pelo vereador Cristiano Douglas. Boa noite a todos. Após ela vos são apresentados as virgens suas companheiras, levadas entre alegrias e júbilos, ingressam no palácio real. Tomarão os vossos filhos o lugar dos vossos pais. Vós os estabelecereis príncipes sobre toda a terra. Celebrai vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. Palavra do Senhor. Agora sim, saudação a Goga e a todos que estão nos assistindo através do Guia Clevelândia e da nossa TV Câmara. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura da ata anterior. Boa noite a todos. A ata eletrônica da segunda extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão extraordinária 3/7/2026, 17h30. Lista de presença: Camila Daniluz, Republicanos; Diego Martignoni, Podemos; Gordo Henrique, MDB; Júlio do Nevotel, Republicanos; Manus Bir, MDB. Ausentes: Cristiano Douglas, Rádio, PSD; Déia Davan, PSDB; Enfermeira Sinara, PSD; Professor Marsol, PSD. Abertura da segunda sessão extraordinária do dia 3 de julho de 2026, convocada conforme artigo 18 da Lei Orgânica Municipal. Leitura de um trecho bíblico a ser realizado pela vereadora Andréa Aparecida de Abreu. Por ausência da mesma, o vereador Diego Alcides Martignoni realizou a leitura. Leitura e votação da ata da 20ª sessão ordinária de 29 de junho de 2026, aprovada por todos os presentes. Leitura do sumário do expediente recebido pela mesa. Leitura do projeto de decreto legislativo 003/2026. Susta os efeitos do decreto executivo municipal número 154 de 30 de junho de 2026, que dispõe sobre o recebimento de doações de bens e serviços pela administração pública direta e indireta do município de Clevelândia, por manifesta exorbitância do poder regulamentar. Requer regime de urgência. Requerimento 066/2026. Requer dispensa do parecer das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 03/2026, caso esse tenha o requerimento de regime de urgência aprovado, com fundamento no artigo 60 do Regimento Interno. Votação do requerimento de tramitação em regime de urgência. Autor: Manus Bir, turno único, aprovada por unanimidade. Votação do requerimento 66/2026. Requer dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 03/2026, caso este tenha o requerimento de urgência aprovado, com fundamento no artigo 60 do Regimento Interno. Autor: Manus Bir, turno único, aprovado por unanimidade. Considerações finais. Em cumprimento ao artigo 18 da Lei Orgânica Municipal e considerando a aprovação do regime de urgência e dispensa do parecer, designou a próxima sessão para o dia 6 de julho, às 19 horas, para discussão e votação da seguinte matéria: Projeto de Decreto Legislativo 003/2026. Nada mais havendo, o presidente encerrou a presente sessão. Não, só um pouquinho. Certo. A ata encontra-se em apreciação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste-se. Ata aprovada.
De acordo com o artigo 84, inciso 4º, solicito 1 minuto de silêncio pela morte do senhor Roberto Ubirajá Marcontes Pôncio. Fica a nossa homenagem póstuma, manifestando nossos sentimentos de pesar aos seus familiares e amigos, em reconhecimento à memória desse ilustre servidor do nosso município de Clevelândia. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da súmula do projeto do Decreto Legislativo número 003/2026. Projeto de Decreto Legislativo número 03/2026. Susta os efeitos do Decreto Executivo Municipal número 154, de 30 de junho de 2026, que dispõe sobre o recebimento de doações de bens e serviços pela administração pública direta e indireta no município de Clevelândia, por manifesta exorbitância do poder regulamentar. O projeto de decreto legislativo número 003/2026 encontra-se em discussão. Senhor presidente, nem vou usar a parte da discussão, mas por questão de ordem, eu gostaria de pedir a deliberação dos pares colegas no requerimento aqui para um prazo maior de análise sobre esse projeto, iniciando com a nossa lei orgânica aqui, eu quero falar, no seu artigo 18, inciso, no parágrafo 4º, que as convocações extraordinárias da Câmara Municipal far-se-á pelo seu presidente, pelo prefeito ou requerimento da maioria dos vereadores em caso de urgência ou de interesse público relevante, mediante notificação por escrito. Eu entendo perfeitamente que veio através do e-mail, eu fiquei sabendo na sexta-feira às 16h sobre essa matéria. Quero registrar aqui que a diretora anterior, ela nos convocava quando fala por escrito, claro que hoje existem os meios de comunicações, mas ela nos notificava com documento por escrito com 10 dias de antecedências. Então, isso não aconteceu, é um dos motivos que eu estou pedindo para nós pôr em deliberação para melhor análise. E quero complementar também aqui, senhor presidente, que como teve mencionado na lei, fui dar um apurão aqui, a lei, o decreto, ela considera o decreto federal 9.764/2019, porém ela também tem um substituto em 2020, que é a lei 10.314, a qual não foi analisada e nem discutida, tendo em vista que nós não passamos pelas comissões, como o senhor mesmo deliberou que não havia necessidade. Mas eu julgo que há essa necessidade, num prazo pelo menos de uma semana, que vem ser o que diz até o próprio regimento 173 aqui, do regime de urgência, né? Embora não passe, eu vou ler o inciso primeiro aqui. No pronunciamento das comissões permanentes sobre a proposição no prazo conjunto de 10 dias úteis, contando da aprovação do regime de urgência. Na inclusão da proposição na pauta da ordem do dia, na primeira sessão ordinária seguinte. Como nós estamos em recesso, as sessões são extraordinárias, que se respeitasse esse tempo mínimo de 7 dias, de uma semana, para melhor análise sobre isso,
até para saber da legalidade disso. Eu entendo que os pares colegas já analisaram, debateram. Eu não pude assistir a sessão, e eu acho que não está a sessão da semana passada, eu não encontrei no Facebook da Câmara. Agora, eu não sei se está no YouTube, pois é, então já não está lá no Facebook da Câmara. Não encontrei para me analisar como é que foi a sessão da semana passada. Então, nem a sessão da semana passada, nem a ata da semana passada eu não pude ver. Vou ver, está no YouTube, mas a gente sempre, não sei por que nós analisamos aqui, todas as sessões vai para o Facebook. A ata foi lida agora, nobre vereador. Não, uma ata da outra sessão, né? Da outra sessão. Então, é coincidência, talvez, de todas as sessões ter ido no Facebook, e essa não foi, é só uma exclamação aqui, mas eu vou dar sequência no meu pedido aqui dos 10 dias, como eu falei aqui, né? Do regimento interno, e lembrando aqui, senhores vereadores, veja, foi passado no nosso e-mail uma ou duas errata desse decreto que foi feito, errata. Então, veja, se houve uma errata no decreto, é sinal de que nós podemos analisar melhor esse decreto. Então, o meu pedido é plausível de no mínimo 7 dias, eu gostaria de pôr em deliberação para poder analisar melhor essa legalidade do projeto, que é quem costuma dar a ilegalidade, a constitucionalidade, é a Comissão de Justiça e Redação. Então, um projeto não vai passar pela Justiça e Redação, o parecer do jurídico não fala sobre a legalidade. Eu me peguei assim, sem saber se voto sim ou voto não, por falta de tempo de análise. Então, deixo em deliberação esse meu pedido de 7 dias para analisar melhor esse projeto. Qual o artigo, senhor vereador? Eu citei aqui o artigo 157, que fala em 10 dias, 10 dias que vai para as comissões. Não, o artigo para o pedido de mais 7 dias. Tá, espera lá. Regimento, tem tanto aqui o parágrafo único, quero ver se é o 96. Não. Senhor presidente, eu não anotei o artigo aqui, mas se nós tiver uma pausa para mim procurar aqui, eu tenho certeza que consta no regimento aqui que nós podemos pedir isso. Senhor vereador, pela falta de artigo, eu posso acolher a sua denúncia pelo 114. Mas eu acho o artigo aqui, senhor presidente. Excelência, boa noite. Eu acho que não há necessidade, o artigo que o vereador citou, sobre adiamento de votação, é o 157. Contudo, esse projeto tramita em regime de urgência, então, pelo parágrafo 3º, não se permitirá adiamento de votação no projeto em regime de urgência, salvo nas hipóteses em que o adiamento for praticável considerando seu prazo final, né? Então, o prazo final é hoje, nós teríamos que adiar para hoje mesmo, né? Perfeito, mas mesmo assim eu recolho a sua denúncia pelo artigo 114 do nosso regimento, senhor vereador. Não, senhor presidente, aqui, ó, o 157 aqui, ó, o adiamento da votação depende da aprovação plenária. Eu estou pedindo a deliberação. Não estou pedindo para paralisar, estou pedindo para o plenário deliberar sim ou não. Mas pelo inciso 3º não podemos. Parágrafo 3º, perdão. Senhor presidente, mas entendo que não fica claro no artigo que eu citei aqui, o 157, que o senhor dispensou as comissões dos pareceres. Mas diz aqui que o 157, eu vou repetir de novo, o senhor liberou das comissões.
Então, veja aqui, ó. Aprovado o adiamento da votação, poderá o vereador requerer vistas das proposições por prazo não superior ao adiamento, pedido que será referido pela presidência, salvo quando o adiamento se destinar à audiência de comissão. O adiamento será proposto por tempo determinado, sendo permitido ao seu autor... Não, aquele dos 10 dias aqui, senhor presidente. Que fala dos 10 dias aqui. O 157. Eu acabei de ler aqui, senhor presidente, que o senhor deu 10 dias para dispensou das comissões, né? Pelo seu artigo 60, senhor vereador. E como nós estamos votando pelo artigo 157, inciso 3º, não podemos ter adiamento, pois é regime de urgência. O que eu posso fazer é acolher a sua denúncia pelo 114, senhor vereador. Deixa eu ver o que diz o 114, então. Vereador, na verdade, na sessão extraordinária anterior, foi aprovado o regime de urgência e também a dispensa de parecer, visto que os signatários ali, inclusive eu e o vereador Diego, fazemos parte da comissão e já debatido da sessão extraordinária anterior, ele está dentro das normas legais, né? Tanto da Lei 95, 98, quanto da Lei Orgânica, enfim. Então, seria redundante, até isso foi citado, acredito que, fazendo um adendo à palavra do vereador, não estava realmente no SAPL, porque o pessoal da mídia, que é o Jean, não estava presente no dia, então acho que eles não sabiam ali como é que ligava as filmagens e tal. Mas eu acho que agora já está disponível, não vi. É no mesmo dia já foi disponibilizado. Então, senhor presidente, só para concluir então aqui, veja, ó, o 173 que fala dos 10 dias, o senhor dispensou 10 dias das comissões. Mas aqui não diz que deve ser votado já na sessão extraordinária, e sim na sessão ordinária. Como nós não temos a sessão ordinária, ele fala na próxima sessão ordinária. Como nós não temos sessão ordinária, eu entendo que a sessão ordinária é 7 dias, de segunda até segunda. É esse prazo que eu estou pedindo. Bom, senhor vereador, então, deixo em deliberação, simplesmente isso. eu estou acolhendo sua denúncia pelo artigo 114 do Regimento Interno, senhor vereador. Eu aguardo sua contestação no prazo de 48 horas. Seguimos com a votação. Agora sim, votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Presidente, votação quanto ao requerimento de prazo ou projeto? Não. Votação do decreto. Do decreto? Bem, como um dos proponentes, né, vereador, presidente, já citei na sessão anterior, e eu acho que repito, então, as palavras ditas naquele momento, que me causou estranheza o Poder Executivo apresentar o prazo de lei, o projeto de lei anterior, onde solicitava dessa Casa de Leis aí, uma lei para que a gente recebesse bens em doação de forma onerosa, com ônus, ou seja, com despesas, que podem gerar despesas ou custos para o nosso município. O projeto de lei foi apresentado na 16ª sessão ordinária, em 1º de junho. 4 sessões depois, ou seja, 30 dias depois, no dia 30 de junho, ou de uma forma, como eu já tinha dito antes, acredito eu, de uma forma ardilosa, esperou a nossa Casa de Leis entrar em recesso para publicar um decreto regulamentando uma matéria que já havia sido, como dito aqui, sepultada e rejeitada por essa casa. Então, nesse contexto, nem adentro a matéria da legalidade do recebimento de bens com ônus ou sem ônus, né? Isso aí a gente já discutiu nesse projeto de lei, salvo engano, era 005. Nós já discutimos sobre isso, e que deveria ser por matéria específica, né? Então, que o Executivo trouxesse para nós, olha, nós queremos receber em doação, ou abrir um chamamento,
para que aquele que tenha a disponibilidade, quer disponibilizar um bem, para que traga, para que seja em objeto específico. Cito aqui toda vez o caso do nosso estádio Stauschmidt, né, o Tabu, salvo engano, na década de 70, 80, que ele integrou o patrimônio do município e passou por essa Casa de Leis. Adquirido, então era com ônus, ele custou 135 milhões de cruzeiros para o município na época, né? Então, veio através de uma lei específica para receber aquele objeto, aquele bem específico. Mas não quero nem adentrar muito essa questão na matéria, porque a gente já sedimentou ela no passado, quando acabamos aí rejeitando a matéria do projeto de lei 005. Mas sim pela exorbitância do poder, né? Então, o Executivo acho que pode ultrapassar os poderes do Legislativo, e eu acho que o que está em votação aqui, dentro dessa sustação, sustar o decreto, então, Legislativo 003/2026, sustando os efeitos do Decreto Municipal 154, demonstrando que a nossa Casa de Leis, sim, deve ser reconhecida como representante do povo, e que nós estamos aqui salvaguardando o patrimônio do povo. Então, ultrapassar, atropelar a decisão democrática aqui desse plenário, ultrapassa e exorbita os poderes. Então, o meu voto, desde já, claro, é favorável ao projeto de decreto legislativo 003/2026. Então, ainda em tempo, senhor presidente, usamos bastante a palavra exorbitância, e eu tive a curiosidade para trazer aqui para os nossos espectadores. Então, refere-se ao exercício de um poder ou autoridade que ultrapassa os limites legais, éticos ou razoáveis. Geralmente descreve atitudes de agentes públicos que ignoram regras democráticas ou a separação de poderes, como o uso de autoridade e na exorbitância de funções. O termo pode ser compreendido em 3 contextos fundamentais: abuso de poder político, exorbitâncias de funções e cláusulas exorbitantes. Eu confesso que eu, particularmente, não vejo que se encaixa em nenhum dos 3 tópicos ali, e entendo que estamos indo na contramão aí de todo um sistema. Acho que podemos não, devemos sempre contemplar o nosso município em primeiro lugar e a população sempre em primeiro lugar, visto que o 154 aí não gera, não cria taxa, não cria despesa, não cria cargo. E já aconteceu, acho que ano passado, né, para a situação da Lojas Becker, né, que queria fazer um show, né, para a nossa população, e por falta desse tipo de políticas públicas acabou sendo impedida. Então, eu, particularmente, vejo completamente viável o decreto 154/26. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, boa noite a toda a população. Então, seguindo já a base da fala do professor Marçol, que o decreto ele foi baseado em decreto estadual e federal, né? Então, assim, é só para legalizar mesmo o município de ter esse decreto de poder receber doações, né, para o município, de instituições, seja públicas ou privadas. Então, assim, se a gente ter esse decreto, como foi decidido para nós, foi feito esse decreto pelo Executivo, por que ir contra? Se o governo federal, o governo do Paraná já tem, cidades vizinhas já têm decretos para receber bens e doações. Então, assim, eu acho que tudo que for bom para o nosso município em relação a vir a melhorar, né, que a população venha a melhorar com isso, né, eu acho que não é nada particular, nada pessoal, eu acredito que a gente tem que ser a favor, né? Então, como o professor Marçol falou, eu lembro bem na época até que alguém perguntou: mas por que não saiu o show lá, que as lojas Becker queriam fazer, né, esse show? No caso, o município ia entrar só com o local, o ginásio, a estrutura e tudo mais, não ia ser cobrado nada, o município não ia ter nenhuma despesa e a população ia ter esse dia aí, né, de comemoração, enfim.
e não pôde ter por questão jurídicas, por partes jurídicas, então, por não ter nada de decreto, nada de lei municipal. Né? Então, desde desse momento, eu lembro muito bem que foi falado que ia ter que ter um documento, ter um decreto, ter uma lei. Né? Então, eu acho que esse foi um exemplo de várias outras situações que vão vir para o nosso município, e daqui a pouco, por nós não ter essa base legal, não vamos poder receber. Daqui a pouco vamos estar perdendo bens, valores, local, às vezes uma doação para fazer, por exemplo, assim, temos lá um pavilhão, algum lugar que alguém quiser doar, podemos fazer um lar dos idosos, lá digo a creche do idoso, podemos fazer nesse local que alguma instituição, alguma empresa privada, particular, pode fornecer para o município. Né? Então, eu acho que é perda de situações favoráveis ao município, situações favoráveis à população. Né? Eu não vejo outra questão, porque é um decreto para receber bens ou doações de entidades particulares, privadas, públicas, enfim. Então, eu penso que não sou contra o decreto, porque eu acho que é importante para nossos munícipes ter mais essa benfeitoria, isso que está vindo para somar, dependendo da necessidade, que se for necessário utilizar, se for a receber, a gente tem um documento que pode receber doações. Né? Não sei se fiquei bem clara, mas é mais ou menos isso que eu quero passar. Muito obrigada. Então, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, então, primeiramente, eu gostaria de me manifestar com o pedido do vereador Rádio, pelo fato, assim, que nós somos aqui estamos em 9. Vereadora, na ponderação é somente sobre o tópico. Sim, mas eu vou falar sobre isso. Então, por se o gentileza. senhor aguardar, eu vou falar. Então, eu gostaria só de pedir assim que nós se reunimos para discutir sobre o concurso, sobre o PSS, com o executivo, nós 9 aqui se reunimos e foi debatido. Então, já o senhor decidiu que dispensou as comissões, dispensou. Então, vocês tiveram tempo de analisar, e a gente gostaria de analisar, para não votar contra e nem a gente quer votar pelo certo. Se vocês têm a opinião de vocês, nós gostaríamos de ter a nossa opinião, de ter esse tempo para discutir, mas visto que o senhor já não nos deu o prazo para estudar, né? Não teve a oportunidade de se reunir com as comissões, eu vejo assim que a gente não sabe o que fazer, não sabe se segue a linha de vocês, se segue a linha de cá, porque qualquer decisão pode vir carretar mais tarde em nós. Pode ser o Ministério Público, se nós votar contra o decreto da prefeita. E daí? O Ministério pode vir? Não, está certo o decreto dela. E quem vai responder? É todos nós. Então, eu quero ser pelo certo. Não quero votar nada que seja ilegal, mas pelo certo. Vocês discutiram, tiveram aí, pelo jeito, já a maioria já decidiram sim ou não, o nosso voto vai ser inválido, dependendo do que a gente for, a linha que a gente seguir. Então, não precisa mais eu me vir nas reuniões das comissões. O senhor dispensou as comissões? Então, por que vir aí debater se os pares já resolveram? Então, eu vejo assim que a gente deveria ser unido pelo fato. O senhor está até debochando, senhor presidente, mas o senhor, por questão de ordem, o senhor deveria ser o primeiro a se manifestar e pedir isso daí. Pedir que fosse reunido os 9 e sentasse ali e discutisse. O que está errado? Eu vejo que aqui não dá. Não, vamos estudar. A gente, com certeza, nós nunca fomos contra a opinião de vocês, desde que vocês estão certos. Então, a gente gostaria de ter esse respaldo, essa união
por mais que cada um tenha o seu lado político, aqui parece estar fazendo a tal de politicagem. Já decidiram. Pronto, nós vamos votar, vamos derrubar o decreto e vamos fazer. Eu vejo assim que em outras cidades as cidades vizinhas têm essa lei. Por que nós não podemos ter essa lei? Por que só nós não podemos receber bens e as cidades vizinhas têm? Em tempo ainda, senhor presidente. Com relação ao meu voto, eu sou favorável já. Eu acho que essa questão desse projeto, quero deixar claro que não é não receber doações, né? É pela questão que já foi discutido nas comissões, já foi discutido anteriormente no projeto que desceu, pela questão da transparência, da legalidade, né? Então, deixa o poder legislativo isento de qualquer doação que o município venha a receber. Então, é importante também nós estamos aqui lutando pelos direitos da população, respaldar o nosso município de qualquer doação que venha a onerar o município. Então, não é não querer receber doação, é importante receber doação, que sejam espaços que sejam bem utilizados para a população. Mas nós estamos discutindo a questão da transparência, dos poderes, né? Então, da legalidade. Eu acho que isso é importante, e esse projeto e esse decreto veio mostrar que não existe essa transparência, até que seja justificado de que forma que o município venha a receber esse bem, né? Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Bom, como já é sabido pela população da nossa cidade, em caso de empate, cabe à presidência o voto de Minerva. Então, coincidentemente, esse decreto veio bem quando esta casa entrou em recesso. Coincidências, acontece. Coincidentemente, esse decreto é quase Por ordem, senhor presidente. Senhor vereador, não existe a parte durante a votação, por gentileza, o senhor aguarde. Não, mas o senhor vai fazer a discussão, aí o senhor tem que passar a presidência. Isso que eu quero dizer, o senhor vai se manifestar ou vai só votar? Estou votando, eu tenho o então, direito. segundo o artigo 33, o presidente não poderá apresentar proposições nem tomar parte das discussões, que é o caso das discussões, sem passar a presidência ao seu substituto. Mas ele não está tomando parte. Eu não estou tomando não, parte. É a discussão, ele vai fazer a discussão aqui, está dizendo... Ó, ele está dando o voto dele. Justificativa de voto, senhor vereador, eu tenho ele esse está direito. fazendo parte da discussão, ele vai fazer a discussão dele. Ele está dando o voto dele. A discussão foi anteriormente por todos, né? Mas tem que ver o pronunciamento dele. Se ele vai só votar, beleza. Agora, se ele for pronunciar e fazer o pronunciamento, tem que passar a presidente. Bom, seguindo, mais uma vez acolho sua denúncia pelo 114, senhor vereador, aguardo ela. Seguindo com a minha justificativa de voto, coincidentemente, o nosso município solta um decreto bem quando estamos em recesso. Coincidentemente, esse decreto é quase uma cópia do projeto de lei que foi rejeitado por esta casa. Coincidentemente, o município pode receber doações, contanto que não gerem custo ao município. E esse decreto libera receber que gerem custo ao município. Então, baseado unicamente nisso e pela falta de respeito para com o poder legislativo, além de deixar aqui minha clara e profunda tristeza pelos meus colegas não defenderem o poder da sua própria classe, eu voto favorável. Votação encerrada. Resultado: 5 votos favoráveis, 4 contra. Nada mais havendo, encerramos a presente sessão.